Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Jaqueline Ferrari, criadora e mentora do programa Tô Evoluindo. Se você não conhece ainda o meu trabalho, me acompanhe no Instagram, @JaquelineFerrari, e visita o site do programa www.toevoluindo.com.br para você saber exatamente de tudo que acontece lá dentro dessa jornada de autoconhecimento. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você já está aí na curiosidade, toda trabalhada na curiosidade, para saber sobre dinheiro. Toda vez que a gente fala que vai falar de dinheiro, de finanças, de bufunfa, din-din, todo mundo quer saber. Hoje a minha abordagem vai ser a seguinte: eu quero te mostrar a importância do autoconhecimento para que você construa uma jornada de prosperidade e de riqueza. Sim, riqueza, porque a gente também vai falar sobre planos financeiros, sobre essa organização financeira, além de falar de todas as outras coisas que também são muito relevantes e muito importantes. Então, o nosso bate-papo hoje, na nossa aula 04, como o autoconhecimento vai te ajudar a enriquecer. E além de te passar 3 ferramentas, assim, sensacionais que eu utilizo com os meus mentorados lá do Tô Evoluindo, eu vou te contar muitas experiências minhas aqui, a trajetória que eu trilhei e estou trilhando para chegar nessa riqueza aí. Aí você pode perguntar: Jaque, você já está rica? Dentro do que eu vou contar para vocês aqui, eu estou no caminho certo, estou muito mais rica do que eu estava até ontem, por exemplo. E sim, estou construindo esse caminho de riqueza e prosperidade com autoconhecimento e com muito trabalho, que é também o que a gente vai discutir aqui hoje. E aí, tá preparada? Tá preparado? Quer saber? Quer saber o que a gente vai falar? Agora sim, segura, hein? Segura aí, porque vem muita coisa para você pensar e assumir a autorresponsabilidade aí pelos seus resultados. Tá pronta para começar? Tá pronto para começar? Pega aí seu caderninho, pega sua caneta, porque nossa aula vai decolar a partir de agora e a gente vai falar sobre din-din. Vamos começar com a pergunta que não quer calar. São alguns passos, tá? Alguns assuntos que eu vou discutir bem livremente aqui com você, para a gente poder entender esse percurso aí da tomada de decisão e de como que essa história de riqueza acontece pra gente, né? E como que a gente se comporta diante desse assunto. Então, assim, o primeiro passo é você definir o que é riqueza para você. Aí você fala assim: nossa senhora, lá vem com aquela pergunta de coach, o que é riqueza para você? Sim, o primeiro passo é você definir. Por quê? Se você me perguntar hoje, a perguntinha que eu já fiz ali no início, já que você já é rica, eu vou responder para você: sim, eu sou rica. Dentro do que eu defini que é riqueza para mim, quais são os meus objetivos de riqueza? Eu não só estou rica, como eu estou no caminho de melhorar ainda mais, porque eu tenho muita clareza do que é ser rica, do que é riqueza, do que é importante para mim. E por que esse é o primeiro passo e você precisa fazer essa análise? Porque a gente vive num mundo onde a riqueza, né, ter muito dinheiro, é associado a ter sucesso. A gente sabe disso, né? Quando a gente é criança ou quando a gente está ali na fase da adolescência, de escolher as nossas carreiras, de pensar no que vai ser da vida, a orientação que a gente recebe ou o padrão que nós temos desenvolvido é aquele assim: você tem que escolher alguma coisa que dê dinheiro, né? Você tem que... Então, assim, muitas famílias incentivam: você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser alguma coisa que remunere bem, que a sua profissão vai ser valorizada. Só que a gente sabe muito bem que o mundo mudou e está mudando numa velocidade muito grande. E hoje, assim, algumas profissões que nem existiam ou que não eram reconhecidas
durante essa quarentena, por exemplo, estão assim despontando como oportunidades de ganhar muito dinheiro, né? De trabalhar, de prosperar. E aí a gente começa com essa pergunta, com essa análise, por quê? Porque pode ser que o que é riqueza para você não seja o que é riqueza para os outros. E por que que isso é importante no processo de autoconhecimento e para você construir a sua riqueza, construir o seu patrimônio aí, né? Tomar as suas decisões com relação a isso. Porque muitas vezes você pode estar tomando decisões com o seu dinheiro, por exemplo, para atender a expectativas de outras pessoas. Eu vou dar alguns exemplos assim que já aconteceu comigo. Hoje eu estou numa fase 100% com tudo muito organizado, mas em algumas fases da minha vida eu já me deixei influenciar por isso, até por falta de consciência de algumas coisas que a gente vai falar no terceiro tópico aqui. Mas, por exemplo, eu tive um cargo de gestão, né? Como gestora de projetos, gestora de pessoas. E num dado momento da minha vida, eu já com esse raciocínio, né? De querer fazer planos e de querer investir, ter uma segurança financeira, eu decidi que eu não teria mais carro. Eu não quero ter carro, porque eu acho que o carro não é um investimento legal para mim, eu não preciso. E aí eu comecei a tomar algumas decisões, por exemplo, morar perto do trabalho, a minha filha estudar perto da nossa casa e alguns locais que eu precisasse ir. Eu na época era táxi, na época não tinha Uber. Ou eu usava táxi ou eu usava ônibus. Então eu usava os transportes coletivos, né? Mas eu recebia muita crítica. Muita gente me falava, mas como você é gerente? Imagina se alguém estiver andando num ônibus, ou se alguém tiver, né? Ou alguém sabe que você não tem carro. Isso é um tipo de exemplo que a gente vê que algumas decisões elas estão relacionadas com o que os outros esperam. Porque para nossa geração, né, para a geração um pouquinho mais antiga, e até hoje ainda é assim, ter carro, ter a casa própria, né, esses itens que dão um certo status, o status está relacionado com o sucesso. Então, essa primeira análise de que o que é riqueza para você está relacionado com o que é sucesso para você. Porque enquanto você estiver nesse formato de atender ao padrão de sucesso que os outros esperam, esse padrão global, universal, né? De que quando eu tiver construído minha família, tiver minha casa própria, tiver o meu carro, tiver um emprego estável e um salário estável todo mês, aí eu vou ter sucesso. Mas quem que definiu isso para você? Quem definiu esse padrão? Foi você? São as suas escolhas? E quantas vezes a vida já deu curvas, né? E que tirou você desse caminho, te colocou novas necessidades, te colocou novas prioridades, que fez com que você teve que abrir mão de algumas dessas coisas. E aí sabe o que acontece quando você tem que abrir mão de alguma coisa que não foi escolha sua, que você está fazendo para manter o que os outros entendem como sucesso? Uma frustração enorme. Além de frustração, vergonha. Porque você acha que você não está mais atendendo. Você teve que dar uma caída ali no seu padrão de vida por alguma necessidade, por alguma decisão que você precisou tomar e você sente vergonha. Porque isso não está dentro do que você definiu como sucesso, como riqueza para você, entende? Então, o primeiro passo, essa aula assim já vai ser bordoada desde o início, tá? O primeiro passo é você entender. É por isso que a gente vai falar de autoconhecimento para você gerar riqueza, para você gerar prosperidade. Então, o que você entende como riqueza? E a partir do momento que você constrói isso, que você constrói seu padrão, você começar a trabalhar para isso.
E você também ligar o F para o que as outras pessoas estão pensando ou esperando de você. Porque você vai ter muita gente que depende de você, muita gente que espera de você, que depende dos seus resultados financeiros para se ocupar e para se preocupar, para trabalhar por essas pessoas. Então, o tempo e a energia que você está gastando hoje para atender às expectativas de outras pessoas pode estar impedindo você de ter a vida que você quer. E pode acreditar, está te impedindo de ter muito mais riqueza, de ter muito mais prosperidade. E eu tenho inúmeros outros exemplos. O meu exemplo do carro é apenas um. Mas eu tomei uma outra decisão também, que até hoje eu escuto sobre isso, que foi a de não comprar apartamento, não ter casa própria. Isso, gente, eu não tô falando que é um padrão, tô falando das minhas decisões. Você tem que analisar o que é importante para você e o que faz sentido para você dentro desse padrão de análise. Mas para mim, Jaque, não era importante ter carro. Mas você pode falar assim, mas eu tenho 3 filhos, meus filhos não estudam perto da minha casa, o meu trabalho fica a 150 quilômetros de distância. Ok, então isso é uma coisa importante para você, riqueza para você. Então você precisa investir nisso, isso vai fazer parte das suas decisões e você vai entender no próximo quadrantezinho aqui como que você faz para identificar isso, tá? Fica tranquilo que a gente vai analisar. Mas o ponto aqui inicial é você realmente definir o que é importante, o que você quer manter, onde você quer colocar o seu dinheiro. Então, a minha outra decisão foi não ter casa própria. Então, eu moro de aluguel até hoje. Isso é uma escolha. Eu escolhi, só que por trás dessa escolha tem outros planos, tem outros objetivos que você também vai entender como analisar na outra ferramenta que eu vou te apresentar. Percebe então qual que é o objetivo desse primeiro passo? É começar a tomar consciência para você não começar a planejar, não começar a trabalhar, não começar a se dedicar, colocar tempo e energia em coisas que não são relevantes para você, em coisas que as outras pessoas estão esperando ou que relacionam com o sucesso. Então, o que é riqueza para você? O que faria com que você se sentisse rica, com que você se sentisse rico? O que é importante? Quais são essas conquistas? Diferenciando do status, né? Se você pudesse tirar o status dessa lista de eu tenho que ter isso, eu tenho que ter... Se você pudesse tirar o tem que da frente, o que você colocaria na sua lista como coisas realmente importantes, como conquistas realmente importantes que fariam com que você se sentisse rica, se sentisse rico e falasse, nossa, a minha vida financeira, né, a minha vida econômica, tudo isso está muito organizado e está muito alinhado com o que eu quero, com o que é prioridade para mim na minha vida. Então, primeiro passo, primeira análise é esse aí. O que é riqueza para você? A partir disso, a gente volta num assunto que para você que está me acompanhando aqui, vai ser muito familiar, que é você analisar as suas crenças com relação ao dinheiro. O que você pensa com relação ao dinheiro? Por que o dinheiro, ele existe em grande quantidade na sua vida ou não existe, ou você sempre encontra bloqueios para poder conseguir ter dinheiro, enfim, como que é a sua relação e quais que são as crenças que você tem relacionadas ao dinheiro. E aí eu vou falar com você sobre crenças limitantes para você assistir a nossa aula, tem uma aula inteirinha só sobre crenças aqui, que você pode assistir e entender como que elas se instauram, de onde elas vêm, como vivem. Então você vai assistir esse conteúdo que vai complementar o que eu vou te falar aqui agora. Mas nós também temos como padrão algumas crenças relacionadas a dinheiro
que a gente vai ouvindo durante a vida, né? Ou da nossa família, ou a própria sociedade vai trazendo, que a gente vai incorporando aquilo. Enquanto você tem isso como crença, enquanto você acredita nisso, o que que você faz? Você repele isso da sua vida. Então, eu vou dar alguns exemplos e é de uma ferramenta que eu utilizo no curso de finanças pessoais, né? Que eu faço toda uma parte de desenvolvimento comportamental e de autoconhecimento antes da gente entrar no assunto de organizar planilhas ou pensar em como ganhar mais dinheiro ou economizar, enfim, conciliar despesa com receita, investimento. Antes disso tudo, eu trabalho com essas ferramentas que eu vou aqui mostrar para vocês nessa aula. Então, a roda de crenças, ela traz algumas crenças aqui relacionadas ao dinheiro e eu gostaria que você fizesse uma análise agora do quanto que isso está presente para você ou quanto você já ouviu disso e que pode ser uma referência que você tem com relação ao dinheiro. Por exemplo, você já ouviu aqui, por exemplo, que o dinheiro é a raiz de todo mal? A gente ouve isso à torta e à direita, assim. Inclusive, a gente sempre relaciona a imagem de pessoas bem-sucedidas ou a imagem de pessoas que ganham dinheiro rápido com alguém que está fazendo alguma coisa errada. Ou, se eu tiver muito dinheiro, eu vou atrair coisa ruim. Então, isso é uma crença limitante. Então, analisa se você já ouviu isso ou se você acredita nisso. E olha essa aqui, se eu for uma pessoa bem-sucedida, os outros vão ter inveja de mim. Essa crença aqui, ela pode estar associada a um monte de coisa. Uma delas é afastar você do sucesso, afastar você de ser bem-sucedida, de buscar realmente ganhar mais dinheiro, principalmente para mulher. Isso é muito comum, tá? As pessoas falarem, você só, pra quê, né, essa ganância, ou ficar ostentando com relação a dinheiro. Não é muito comum agora que as mulheres estão começando a aparecer mais, a mostrar que também podem ganhar dinheiro. E para o homem também, né? Fulano só pensa em dinheiro, como se fosse uma coisa ruim pensar em dinheiro. E esse daqui, essa crença, ela pode também fazer com que você esconda a sua prosperidade, que você confunda ostentação com resultado, sabe? Então você fica com medo de dizer que você tem dinheiro. As pessoas têm medo de dizer que tem dinheiro. Elas não gostam de falar. Então assim, porque sei lá, vai que tem uma inveja, né? Bota um olho gordo ali e vai acabar com todo o meu trabalho, vai acabar com tudo que eu tô fazendo aqui e aí eu não posso compartilhar, não posso dizer. Então isso cria, vocês vão ter que habituar com esse helicóptero passando aqui, que eu não vou interromper a gravação por conta disso, tá? É só um helicóptero que tá passando. Isso cria um bloqueio, porque de alguma forma a sua mente vai entendendo que, peraí, tem alguma coisa errada com esse negócio de dinheiro, porque eu não posso mostrar, os outros vão ter inveja de mim, eu vou ter que ficar me defendendo disso. Então pode ser uma crença que você tem aí que você não parou para pensar. Para economizar, eu preciso me privar das coisas. Então, assim, todo mundo tem esse pensamento, né? De, como que eu vou guardar dinheiro? Se eu for guardar dinheiro, eu vou ter que abrir mão. A gente não quer abrir mão, a gente não quer abrir mão do conforto, a gente não quer abrir mão da segurança. Então, se você tem esse pensamento de, eu vou abrir mão das coisas, só se vive uma vez, isso tudo é crença relacionada a dinheiro. E isso tudo tá aí na sua cabeça, que eu sei, porque também tá aqui na minha. Dinheiro não traz felicidade. Esse é o que a gente mais ouve, né? Apenas o dinheiro não traz felicidade, até porque felicidade é uma coisa muito mais ampla do que a gente simplesmente associar. Se eu tenho dinheiro, eu sou feliz. Se eu não tenho dinheiro, eu não sou feliz. Mas o dinheiro, ele pode sim contribuir para que você faça muitas coisas, para que você ajude muitas pessoas, para que você contribua e gere muitas situações na sua jornada que construam sim a sua felicidade. Já parou para pensar nisso?
Então, essa é uma crença também limitante com relação ao dinheiro. Aí tem uma outra aqui, ó. Eu não sei o que faria se tivesse mais dinheiro. Então você pensa assim, né? Aquele negócio, nossa, eu nem gostaria de ganhar na Mega Sena. Deus me livre de ganhar na Mega Sena. Gente, você percebe o que você está fazendo com isso? Você está colocando um monte de padrão negativo com relação a ter dinheiro. Ah, eu não queria ter mais dinheiro, não. Imagina, não saberia nem o que fazer. É claro que você saberia o que fazer. Se você, principalmente depois de você seguir esse passo a passo aqui, entender que você precisa se conhecer e entender os padrões aí da sua mente, você vai saber o que fazer. Então, isso também é uma crença. E a outra, que já puxa aqui para um outro tópico, que eu vou fazer você pensar hoje eu vou fazer você pensar muito sobre isso, tá? Você não vai nem dormir hoje, você vai ficar só martelando aí nessas análises. Que é a seguinte: o dinheiro nunca é suficiente. Esse aqui eu vou deixar para falar no próximo tópico que já vem aqui em frente, porque a gente vai analisar o outro caminho que você precisa para ter autoconhecimento e chegar nessa prosperidade e nessa riqueza aí. Então, primeiro, defina o que é riqueza para você. O segundo, entenda as suas crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. E não apenas entenda, ressignifique. É por isso que eu bato mais uma vez na tecla. Essa aula aqui não é sobre crenças limitantes, mas na aula 3, se eu não me engano, na aula 3, você vai ter todo o passo a passo para você ressignificar essas crenças. Então, se você ainda não sabe por onde começar, começa por essas relacionadas ao dinheiro. Inclusive, lá tem uma ferramenta que eu disponibilizei para vocês, que tem crenças relacionadas a tudo quanto é área da vida, inclusive com relação a finanças. Então, você pode trabalhar essa partezinha da ferramenta específica para essa aula de hoje. Olha só, mais mastigado impossível, né? Então, vamos lá. Identificou, ressignificou essas crenças, entendeu como tá essa relação aí com o dinheiro? Você vai precisar construir uma mentalidade de abundância. O que é essa mentalidade de abundância? É o contrário da escassez. E aí, eu vou dizer para você que essa crença aqui, ó, que o dinheiro nunca é suficiente, ela não é apenas para o dinheiro. A gente ouve o tempo todo, dentro dessa mentalidade de escassez que nós vivemos, que o tempo não é suficiente, que a gente nunca tem tempo para nada, que o dinheiro não é suficiente, eu nunca tenho dinheiro para nada. Agora, pega essa reflexão não, essa ferramenta, e você precisa mudar isso a partir de agora, para você começar a ter o que você realmente quer, o que você realmente precisa e o que você realmente merece. Eu sempre ouvi muito com relação ao tempo, e como eu também trabalho com gestão do tempo, com prioridade, e sou gestora de projetos e trabalho com cronogramas ali durante todos os dias da minha vida, e adoro fazer isso. Eu sempre ouvi isso, assim, não tenho tempo para nada. E eu escuto sempre da minha mãe, ela falar assim, mas a Jaque não tem tempo para nada. Não adianta, porque a Jaque não tem tempo para nada. E aí, da última vez que ela me falou isso, a gente estava num telefonema, e tadinha, ela reclama porque ela gostaria que eu ligasse para ela mais vezes, e ela associa isso a não ter tempo para nada. E eu estou me policiando para fazer isso também mais vezes, porque eu sei que é muito importante para ela, né? A gente tem stakeholders, a gente tem partes interessadas, tem envolvidos aí, tem família, né? No meio da nossa vida, então a gente também tem que harmonizar e equilibrar tudo isso. Mas aí eu falei para ela, mãe, essa frase, ela não faz tanto sentido para mim. Porque eu tenho tempo. Eu tenho tempo para um monte de coisas. Eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para me dedicar aos meus alunos,
Eu tenho tempo para gravar o meu curso online, para atender os meus alunos que estão lá. Eu tenho tempo para fazer as aulas aqui semanais do YouTube. Eu tenho tempo para compartilhar conteúdo com vocês ali no meu Instagram todos os dias, responder caixinha. Eu tenho tempo para fazer minha atividade física. Eu tenho tempo para me dedicar à minha alimentação, que vocês que me acompanham lá pelo Instagram sabem que eu gosto de organizar isso também. Eu tenho tempo para os meus amigos, né? Agora a gente tá com um tempo mais virtual por conta de não poder ter mais esses encontros, mas eu tenho tempo para ir ali na praia. Eu moro a 1 quilômetro da praia, andar de bicicleta. Eu tenho tempo para correr, eu tenho tempo para organizar minha planilha de finanças. Olha quanta coisa! Olha quanta coisa! Mas aí, o que a gente foca? Em não ter tempo para fazer uma ou outra atividade. Porque a gente foca na escassez. A gente foca naquilo que a gente não tem. Então eu quero te convidar a pensar agora. Você realmente não tem tempo para nada? Ou você não tem tempo para uma determinada coisa que você está focando nela? Quer ver uma coisa que nós mulheres sofremos muito quando a gente começa a se dedicar, principalmente agora? Ó, só escuta o que eu tô falando. Principalmente agora que eu sei que você vai com toda a força para organizar essa área da sua vida aqui, que é a área das finanças. A gente encontra muito entrave nessa questão de conciliar a vida profissional, né? Que está super relacionada com a vida financeira. A gente adquire dinheiro, né? A gente conquista bens através do nosso trabalho, com a nossa vida como mãe, ou com a nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos também. Então assim, eu não tenho tempo para o meu filho, eu não tenho tempo para minha filha. Você tem tempo. Você não tem, talvez, o tempo que você gostaria ou que cobram de você. Lembra do que eu falei lá no início? Do que é ter tempo? Pode ser que você tenha uma referência de lá de trás ainda, de que lá atrás ter tempo para os filhos e para a família era a mulher ficar dentro de casa e não trabalhar fora. E a gente sofre com isso até hoje, a gente sabe disso. Os meninos que estão aí também vão entender. Mas eu falo com muita propriedade, porque eu sou mulher e eu vivo isso no meu dia a dia. Também sou mãe e já passei por todas essas questões. Mas assim, você realmente não tem tempo? Ou se você realmente está deixando isso a desejar, o que você precisa fazer para ter o tempo suficiente? E aí eu entro na questão do dinheiro. Já estava falando de família, de relacionamento, tá vendo? Dá para ter outras aulas aí sobre esse assunto, só entrando aí em equilíbrio com família. Que eu sei que esse assunto é muito pertinente, relevante e importante para muita gente. E aí eu trago esse raciocínio para o dinheiro também. De você falar assim, eu não tenho dinheiro para nada. Será? Será que você não tem dinheiro para nada? Como é que você mantém a casa que você vive hoje? Como é que você mantém a internet que está possibilitando que você assista essa aula aqui no YouTube? Como que você mantém esse celular que você está usando ou esse notebook que você está assistindo? Como que você mantém os seus filhos na escola? Independente de ser uma escola particular, ser a melhor escola da sua cidade ou de ser uma escola pública? Como que você garante o sustento da sua família? Como que você garante que todos os dias você vai ter refeição na sua mesa? Como você garante que eles vão vir aqui, e cortar sua luz? Como você garante que você vai ter água para beber todos os dias? Entende? Entende como é o raciocínio? E aí eu quero propor para você, eu quero convidar você a investir um tempo, o tempo que você tem, para fazer essa análise. Escreve numa folhinha assim, meu dinheiro é suficiente para... E coloca tudo que você faz com o seu dinheiro. Que você vai começar a enxergar que você é muito mais rica, muito mais rico do que você imagina ou do que você aceita. E por que isso é importante? Porque você começar a se planejar e a se organizar com esse padrão de escassez, de
com o padrão de abundância, é muito diferente de você começar a pensar em riqueza, em finanças, em prosperidade, com o padrão da escassez. Então, nós temos como padrão essa escassez. Eu já dei vários exemplos aqui para você poder entender isso. Aplica isso às finanças e você vai ver que você tem muito mais abundância do que você imaginava. Faz essa análise. Para que o seu dinheiro é suficiente? Sabe por quê? Ele pode e olha, presta muita atenção nessa forma de falar. Seu dinheiro pode ainda não ser suficiente para tudo que você deseja. Mas ele vai ser suficiente para tudo que você deseja a partir do momento que você assumir a responsabilidade, que eu vou te dar aqui uma forma de fazer isso no próximo passo, e que você entender que você tem sim, você tem tempo para tudo que você quiser, para tudo que você priorizar. E você também vai ter dinheiro para tudo que você quiser e tudo que você priorizar. E você vai aprender como fazer isso agora com o próximo passo. Tá tranquilo até agora, gente? Tá dando para sobreviver? Eu tenho certeza que já deu uma mexida gigante aí dentro da sua cabeça. E se você não percebeu ainda, a gente não falou de planilha, a gente não falou de Excel, a gente não falou que você tem que parar de gastar, a gente não falou que você tem nada disso. A gente só tá falando até o momento sobre autoconhecimento. E acredite, isso tudo aqui foi o que eu coloquei em prática na minha vida para poder conquistar o que eu tô conquistando hoje, para ter os resultados que eu tô tendo hoje. E aí eu vou te contar o que eu utilizo também, e essa ferramenta aqui, ela faz parte também do Tô Evoluindo. E você que assistiu a minha Masterclass de autossabotagem, vai lembrar que é a matriz Quero e Preciso. Eu vou te mostrar como que a gente aplica ela aqui para fazer essa análise nas finanças e definir os nossos padrões de consumo, entender os padrões de consumo. Então, depois que você já definiu o que é riqueza para você, que você entendeu as suas crenças limitantes e ressignificou essas crenças, transformou essa mentalidade de escassez numa mentalidade de abundância, você vai priorizar a riqueza. E a gente vai entender qual que é o caminho que você vai passar até você chegar no que você vai realmente priorizar, tá bom? A gente já tá caminhando pro finalzinho dessa aula. Já estamos a 32 minutos aqui conversando sem falar de planilha, hein? Presta atenção. Priorizar a riqueza é o quê? É tomar consciência. E isso que eu vou te ensinar agora vai te ajudar a tomar consciência do seu padrão de consumo. Então, o que você vai ter que fazer aqui para você começar a ter realmente dinheiro, investir o seu dinheiro no lugar correto e poder fazer os planos e tomar as decisões que você quer para se tornar essa mulher poderosa, rica, milionária, se você quiser, esse homem também, e mudar esses padrões aí de escassez. Primeira coisa, aí a gente já vai começar a falar do din-din mesmo, hein? Anota aí. Elimine o desnecessário. O que é desnecessário? O que é? Quais os critérios que você usa para definir? É o que você não quer e não precisa. Então vamos colocar isso numa experiência de compra para ficar fácil de entender. Você está indo no shopping, por exemplo, passear. Vamos supor que você não esteja na quarentena mais, né? Ou pensa nas suas experiências aí antes da quarentena. E você está indo num shopping passear. E você olha ali numa vitrine uma coisa bonitinha. Sabe aquelas lojas de coisinha fofinha? Que vende o quadrinho, que vende aquele negocinho cor-de-rosa. Eu não posso ver um negócio felpudinho cor-de-rosa, assim, que eu acho lindo. Aí você olha aquilo, ai que lindo! Você vai lá e compra. Depois que você chega em casa, você olha para aquilo e fala, gente, por que eu comprei isso? Isso acontece muito também quando você faz viagem internacional, que você chega lá fora, tudo é tão barato, sabe? E mulher sabe muito bem disso, maquiagem, produto e não sei o que, de skincare e roupa. Aí você compra aquele monte de coisa porque tava barato, mas você não quer
e não precisa. Então são compras normalmente por impulso, algum desejo ali de achar bonitinho foi suficiente para você tomar essa decisão. Então elimina isso. Se eu não quero e não preciso, simplesmente não vou comprar, não vou colocar o meu dinheiro, não vou investir nisso. Agora pega esse outro ponto, anota aí, hein? Elimine o desnecessário. Agora o segundo, elimine as compensações. O que é a compensação? É aquilo que você quer, mas você não precisa. E normalmente você compra para compensar alguma coisa que tá te faltando. Vamos lá, vamos a exemplos. Você terminou com o seu namorado, ou o namorado terminou com você, ou você teve uma crise no seu relacionamento, você tá muito triste. Tá aquele vazio existencial, você não sabe mais o que fazer. Você vai lá e compra o quê? Um sapato, uma blusinha, ou vai na internet e compra alguma coisa pra você. Por quê? Você não pode conviver com aquela dor. Você não pode conviver com aquela falta. Então você vai lá e compensa em alguma outra coisa. Sabe uma outra coisa que a gente gasta muito por compensação? Comida. E essa quarentena agora tá mostrando bem isso pra gente, né? Ah, como eu não posso fazer isso, como eu não posso fazer aquilo, como eu não posso, também eu não posso sair, vou pedir um lanche no iFood. Ah, mas também eu já não consigo ver minha família, vou comer, vou beber. Então tudo isso é compensação. Você não precisa dessas coisas, mas você quer para compensar algo que tá te faltando. Então analisa muito bem isso, porque isso é muito sério, tá? A gente também tem em alguns outros momentos aí, a gente vai ter aula sobre isso. Dentro do Tô Evoluindo, é o ponto central que a gente trabalha, é essa ferramenta que eu tô mostrando aqui para vocês. Depois de eliminar as compensações, você precisa fazer o que precisa ser feito. E aí, esse fazer o que precisa ser feito, ele tá dentro do não quero e preciso. Então, presta atenção nisso agora. Se você precisa fazer, já é um super critério para você parar de reclamar, parar de murmurar e parar de deixar para depois. Se você precisa fazer, seja lá por qual motivo, você tem que fazer. Ah, mas eu não quero, Jaque. Eu não gosto disso. Eu quero ter uma vida, eu quero fazer só o que eu amo. Ó, eu também gostaria. Mas eu tenho que te dar essa notícia. Não é em 100% do tempo que a gente faz isso. Vai chegar um momento, depois que você fizer tudo isso aqui que eu tô te falando, que a sua necessidade, ela vai diminuir. E aí você vai poder escolher mais coisas que você realmente quer. Mas enquanto você precisa e você não quer, você precisa fazer o que tem que ser feito. E isso vai se encaixar no momento de você aprender, por exemplo, a ganhar mais dinheiro, a trabalhar mais, a se dedicar mais, com mais afinco, a ser mais reconhecido, sabe? Eu não gosto do meu trabalho, eu não quero fazer aquilo que eles estão esperando de mim lá no meu trabalho, mas eu preciso, então eu largo lá. Aí sabe o que acontece aqui? A procrastinação. Você joga lá pro final da fila, porque você não quer fazer aquilo não te traz prazer, não te traz uma recompensa imediata. Aí o que você prefere fazer? Fazer o que você quer e não precisa, compensa. E aí lá se vai, né? Lá se vai sua dieta, lá se vai sua saúde, lá se vai o seu dinheiro, lá se vai tudo. Gente, ó, toma consciência disso. Isso aqui, só isso aqui que eu tô falando agora, já é suficiente para uma transformação geral na sua vida. Então, se você não quer, mas precisa, faça. Faça, assuma a responsabilidade e faça a partir de agora. Para de procrastinar. Coloca a mão na massa, faz o que precisa ser feito. Para de se mimar. No mundo dos adultos, eu sempre falo isso em todas as minhas aulas, no mundo dos adultos não existe espaço para esse negócio de você ficar mimando. Ai, coitadinha de mim, eu preciso tanto. Ai, coitadinha de mim, eu tenho um emprego tão ruim. Ai, coitadinha de mim, eu ganho tão mal. Deixa eu compensar aqui, gastando mais ainda? Pelo amor de Deus, né? Isso vai te levar até onde? Então, começa a fazer o que tem que ser feito e você vai ver que vai sobrar dinheiro. Para quê? Vai sobrar dinheiro, vai sobrar tempo, vai sobrar tudo que você quiser, energia, para você planejar minuciosamente o que é importante para você, que tá no que você quer e precisa. Então, percebeu que até você chegar a priorizar a sua riqueza, que é o que você quer e precisa, que são os seus planos, né, de desenvolvimento, de abundância, você precisa passar por vários pontos antes. Você precisa analisar e eliminar o que você não quer e não precisa.
Você precisa eliminar essas compensações, parar de se completar com coisas que você não precisa, mas só quer. E precisa também parar com o mimimi, parar de se mimar, colocar a mão na massa, assumir a responsabilidade pela vida, começar a fazer o que precisa ser feito. Seus planos, seu futuro, seus resultados estão todos aqui, tá? E depois, só então, começar a planejar minuciosamente o que é importante para você, e isso se chama prioridade. E prioridade não tem S. Quem também já me conhece sabe que a gente tem muitas aulas e muito conteúdo sobre isso. Agora sim, vou tomar um gole de água para a gente passar para o último slide dessa aula. Espero que você esteja comigo aí, hein, sobrevivente, que hoje o assunto rendeu. E agora sim, dentro desse quadrante, né, dessa bolha de prioridade, a gente vai começar a falar sobre os planos que você pode traçar e que você precisa priorizar dentro das finanças. Aí você vai começar a entender como que você se organiza para essa riqueza. Já entendeu qual que é o caminho do autoconhecimento, né? Qual que é a importância do autoconhecimento? Você consegue se imaginar baixando uma planilha de Excel na internet ou assistindo uma aula de finanças e começando a fazer isso pelo cálculo, sem entender tudo isso, sem entender o seu comportamento, sem entender as suas motivações? Então é por isso que eu garanti que você iria começar a enriquecer a partir do autoconhecimento. Então é isso que eu tô te mostrando aqui, provando para você a partir de agora. Agora sim, vamos falar dos planos, tá? E eu vou falar algumas coisas baseado no que eu fiz, em orientações financeiras e em muito estudo que eu coloquei em prática. E para tudo também você precisa estudar, tá? Você quer saber de finanças, você vai lá, estuda sobre isso para você tomar decisões mais assertivas. Então, a primeira coisa, primeiro plano que você tem que ter em mente: pague todas as suas dívidas. Não começa, lembra lá do eliminar? Elimina o que é desnecessário. Se em algum momento você contraiu dívidas, eu não vou questionar você, não vou te julgar, não vou dizer que foi certo ou errado. Você sabe por quê, você sabe o motivo das suas decisões, ok? A gente não tá aqui para isso. Mas o primeiro passo é você quitar essas dívidas, porque não dá para você pensar em planos maiores ou em investimentos quando você tem dívida. Por quê? Normalmente a dívida, ela esconde uma taxa de juros muito alta por trás dela. Então vai ser muito difícil você encontrar um investimento que bata essa taxa de juros aí. Então entende que não faz muito sentido você pegar um dinheiro e investir em algo que tem uma taxa menor do que aquela que está comendo seu dinheiro lá numa dívida. Então o primeiro passo seria esse daí: elimina essas dívidas, coloca isso zerado. Ah, Jaque, mas isso vai demorar, minha dívida é alta. Não importa, faz um plano para isso, organize. Então você vai saber assim, daqui um ano eu já vou estar com isso quitado. E aí você já vai saber qual é o próximo passo, né? Então você já consegue fazer o seu planejamento de curto, médio e longo prazo. Gente, essa aula tá muito completa, hein? Fala sério. Segundo passo, agora já que vai falar para eu investir na bolsa de valores, em ações, não. Segundo, investe em você. Porque lembra que você precisa fazer o que tem que ser feito? Lembra que você tem que começar a eliminar aquelas compensações? Então investe no seu conhecimento, investe no seu autoconhecimento, sabe? Coloca novas competências em jogo. Começa a entender mais sobre finanças. Quando você começar a entender mais sobre finanças, você vai começar a ficar mais rica. Quando você se conhecer mais, você vai começar a ficar mais rica, vai começar a ter mais tempo, vai começar a se dedicar mais a você, a sua saúde, a sua família, a sua vida vai melhorar de uma forma geral. Então investe em você. Não tenha, sabe, essa coisa do escorpião no bolso de eu não vou pagar por esse curso, não. Será que eu vou ter resultado? Se você continuar comprando, investindo ou estudando coisas sem objetivo e sem propósito, que a gente tem uma aula sobre propósito aqui também, que vai te ajudar também, se eu não me engano é a aula 2, você vai sim, tá jogando tempo, dinheiro, energia, tudo fora. Mas quando você investe com esse objetivo, você vai ver que esse é o passo mais acertado que você vai dar. E o terceiro, complementa o segundo: invista na sua saúde física e mental.
É você que vai estar no comando disso tudo, é você que vai estar arquitetando e construindo toda essa trajetória, toda essa jornada. Então você precisa estar ok. Então não economize em você, priorize-se, investe em você para que você consiga colocar esse plano todo aí em funcionamento. Aí sim, a gente parte do, né? Não tem mais dívida, tô me sentindo sensacional comigo mesma, já tenho competências, já tô bem de saúde, tô com todo o gás. O primeiro passo é você construir uma reserva de emergência. Aí, gente, você vai procurar os especialistas em finanças aqui também nessa rede, no YouTube, que você vai encontrar um monte de coisas. Já o que é essa reserva de emergência? Você ter um dinheiro para uma emergência, para quebrar a máquina de lavar, precisou trocar a geladeira, alguém ficou doente, precisou de um tratamento ou de um medicamento caro, você perdeu o seu emprego ou ficou sem remuneração mensal ali durante alguns meses e você tem uma reserva para que você consiga ter. Isso traz uma tranquilidade gigante que vai te ajudar a não comprometer os seus outros planos. Depois que você tem essa reserva, aí você vai começar a fazer plano para o dinheiro que sobrar. Então percebe que a jornada é um passo a passo. Aliás, gente, essa aula aqui, ela é um curso inteiro numa aula só, tá? Se você não tá perdendo, ou se você pulou, ou enfim, se não chegou até o final, realmente perdeu. E se você tá aqui até agora, indica para todo mundo que precisa melhorar a vida financeira aí, ficar rico junto com a gente, que a gente tá no grupo da riqueza a partir de agora. E aí sim, você começa a investir nesses objetivos de longo prazo, que seria o quê? Investir numa aposentadoria, pra você ter tranquilidade também de saber que lá na frente você vai ter um dinheiro que vai garantir o seu sustento, né, durante a velhice. E aí tem muita gente que fala assim também, mas pra que eu vou guardar dinheiro lá na frente, sei nem se eu vou estar vivo, mas assim, tem muitas chances de você estar, tá? Estatisticamente, você estará. Então pensa nisso, não pensa assim, eu não sei se eu vou estar vivo, pensa que você vai estar. Mas perceba que a gente constrói uma jornada, você não está apenas focando, se você focar apenas nisso, você vai estar deixando de viver, você vai estar deixando a jornada, de ter uma jornada ótima, pensando só lá na frente, e aí esse pensamento de, não sei nem se eu vou estar vivo, realmente vai começar a fazer sentido para você, mas aí você escolhe em qual você quer se apoiar. Certo? Chegamos, gente, chegamos ao final, e aí eu vou terminar com uma frase. Vamos recapitular os passos aqui, Primeiro, então, defina o que é riqueza para você. Segundo, entenda suas crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Terceiro, construa uma mentalidade de abundância. E quarto, priorize a riqueza. E aí, minha filha... não, falta um, né? Tenha planos. A partir daí, defina o que são os seus planos de curto, médio e longo prazo. E aí, minha filha, é o seguinte, meu filho, aproveite a jornada. A gente tá aqui nessa vida para viver, para ser feliz, para aproveitar cada dia com tranquilidade, com plenitude, com equilíbrio. Eu espero sinceramente que essa aula de hoje traga para você um respiro e uma motivação também para você começar a organizar essa parte da sua vida. Eu falo isso com esse sorrisão no rosto porque hoje eu já estou com tudo isso muito engatilhado, tudo isso muito claro, muito consciente e vivo a minha vida por objetivos, e eu tenho objetivos em todas as áreas da minha vida. Então, por que eu estou aproveitando a jornada? E aí eu vou colocar uma frase para a gente poder terminar essa aula de hoje. A felicidade não é uma dádiva, e sim a recompensa de um esforço constante e bem direcionado. Essa frase é do Fábio Conder Comparato, que é um escritor jurista brasileiro, inclusive. E essa frase que eu quero deixar para você. E é essa orientação desse esforço constante e bem direcionado que era o meu objetivo de te mostrar aqui, que dá sim para você colocar o seu autoconhecimento a seu serviço, a serviço do seu desenvolvimento, da conquista de resultados e para você viver uma jornada plena e feliz.
Ok? Eu espero que você tenha gostado. Coloque tudo isso em prática, indique para os seus amigos, para suas amigas. Deixa o seu comentário e o seu like aqui nessa aula. Me diz o que você achou. E quando você estiver começando a colher os frutos disso, vem aqui me contar também, que eu gosto muito de saber. E na quinta que vem, na próxima semana, temos mais um encontro para falar de muita coisa boa também. Espero você aqui nesse canal. Continua me acompanhando pelo Instagram diariamente com muitas histórias e compartilhamentos legais também ali do meu dia a dia, com conteúdos muito interessantes que vão te ajudar no seu processo de evolução. Um grande beijo no seu coração. Eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau!